Olá, irmãos. Vamos para mais um auxílio para a nossa EBD da editora CPAD. Nós estamos estudando nesse trimestre, que é o quarto trimestre, essa revista que fala sobre a justiça divina, uma revista muito boa, baseada toda no livro do profeta Ezequiel. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você curte esse vídeo, porque dá muito trabalho produzir para o YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve neste canal, ativa o sininho das notificações para que você receba novos conteúdos quando eu postar e deixa um comentário para mim de onde você está me assistindo e aonde é a sua igreja, onde você vai ter aula no próximo domingo. Tá certo? Esta aula nós vamos falar a respeito da glória de Deus, quando se vai a glória de Deus. E ela está baseada principalmente nos capítulos 9, 10 e 11. Tem alguns versículos apenas como leitura em classe, mas é óbvio, eu recomendo, eu peço que você faça leitura dos 3 capítulos, o 9, o 10 e o 11. Aliás, o ideal é que você esteja acompanhando, vendo todos os capítulos, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro, até a gente, no capítulo que nós estamos agora, para que você vai ter uma boa ideia do que está acontecendo, e aí você pode ter um melhor aproveitamento. Também, antes da gente continuar, eu quero muito pedir para você, isso aqui é apenas um auxílio para a aula de domingo. Se você puder estar na sua igreja para ter a aula, não deixe de estar. É muito importante que você participe lá. Ouça do seu professor de lá, do seu pastor de lá, e participe com os membros da sua igreja, tudo bem? Nunca pode substituir uma aula online, né? Uma aula desse aqui, um auxílio por uma aula presencial na sua congregação, tá certo? Se você é professor, isso aqui é só para te auxiliar. E se você é um aluno, também é para você ir só um pouco mais preparado, para você chegar lá e comentar, não deixar o seu professor falando sozinho. Lá na minha congregação, as nossas aulas são de 1h30. Eu não sei quanto tempo você tem na sua congregação, mas aqui eu vou gastar poucos minutos. Então, não deixe de estar na sua aula, na sua igreja. Tá certo? Vamos então adiante. A gente começar a falar sobre a glória de Deus, primeiro você tem que entender o seguinte, tá? A palavra que é utilizada como glória é a palavra kavod. Kavod significa peso. Uma tradução melhor é para peso. Também pode significar outras coisas, né? Mas peso é a palavra que mais traduz ela ali, e ela é utilizada fora do contexto da glória de Deus, é utilizada apenas 2 vezes no Antigo Testamento, que é em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 2, quando fala que ele caiu, porque ele era muito gordo, né, muito pesado, então ele caiu da cadeira, e é quando ele vai morrer, né? E aí, lá no 2 Samuel, também no capítulo 14, 26, quando fala sobre os cabelos de Absalão, que eram cortados porque era muito pesado, é a palavra kavod também. Então, kavod, ela se relaciona com peso. Então, a glória, o peso de Deus esteve presente no templo, esteve presente no tabernáculo, esteve presente no meio do povo, tá certo? A palavra Shekinah, que muita gente utiliza aí para falar que é a glória de Deus, a presença de Deus, na verdade, ela não é bíblica, ela não está na Bíblia, tá? A palavra Shekinah, ela aparece no Talmud babilônico, mas não aparece nas versões que nós temos da Bíblia, em nenhuma versão na Bíblia, em lugar nenhum ela tem essa palavra, tá bom? Apenas no Talmud, ok? Também é importante a gente lembrar que a glória de Deus estando no meio do povo é uma promessa do próprio Deus, né? A glória de Deus, ela desce no meio do povo lá quando é inaugurado o tabernáculo por Moisés, em Êxodo capítulo 40. Então, tendo inaugurado o tabernáculo, a glória de Deus, ela desce no meio ali e ela vai acompanhar o povo durante todo o período dentro do tabernáculo, né? Deus vai habitar no meio, literalmente habitar no meio deles, né? Aquela nuvem que vai descer e vai estar ali falando com Moisés e vai ser visível. Todos eles vão ver aquela nuvem que representa a presença de Deus, e Moisés ia dentro lá do tabernáculo para conversar com Deus face a face. O Deus, lógico, manifestado ali naquela nuvem que representava o próprio Deus, não era Deus, mas era uma representação de Deus, e era como se fosse o próprio Deus, e era a glória de Deus naquele lugar, tá certo? Também acontece lá
na inauguração do templo, em 2 Crônicas, capítulo 5, desce a glória de Deus também ali, enche toda a casa, todo o templo, e na dedicação, no capítulo 7, também acontece, quando Salomão ele faz uma oração, e eles fazem ofertas a Deus, e aí o texto diz que desce o fogo de Deus ali, consome todo o holocausto, e a glória de Deus enche toda a casa, de maneira que eles não conseguiam ficar lá dentro, porque a glória de Deus era tamanha que enchia tudo, certo? Então, foi uma promessa de Deus estar no templo e de estar também no tabernáculo, enquanto o povo estivesse voltado para ele. É claro, não era uma promessa incondicional. A retirada da glória, ela se dá numa espécie de alegoria de etapas, né? Ela primeiro ela sai dos querubins, depois ela sai a entrada do templo, ela paira sobre os querubins mais uma vez, e aos poucos ela vai se afastando completamente do templo, por fim ela se põe sobre o monte das oliveiras, dando a ideia de que ela vai saindo por etapas, aos poucos, vai deixando, né? Nós vimos até agora nas outras aulas, até agora, o texto, né, os textos vão dizendo que Deus está mostrando para Ezequiel as coisas que estão acontecendo. Nós vemos primeiro essa presença lá no capítulo 1, essa glória de Deus aparece para Ezequiel, ele já está no cativeiro, e aí Deus começa a falar para ele sobre as coisas que vão acontecer, que ele vai profetizar ao povo, que ele deve profetizar ao povo, ele vai ser ali uma atalaia, e aí nós vimos na última aula que Deus leva ele até o templo, ainda lá em Jerusalém, o templo ainda em pé, inteiro, e mostra as abominações que estão acontecendo no templo, e agora ele vai mostrar a saída, né, da glória dele, da presença dele de lá. Então, ele está mostrando, olha, está acontecendo aos poucos foi acontecendo. É como se Deus estivesse explicando para ele o passo a passo. Olha, é aos poucos, eu te mostrei o motivo, agora estou mostrando o que eu estou fazendo. Eu estou saindo fora, estou deixando eles sozinhos, para então ele cumprir o seu castigo, o seu juízo sobre o povo. Então, nós vemos aqui, o autor deixa ter uma ideia que nós não temos uma certeza do querubim, quando aparece lá que ele vai, a primeira aparece a glória por cima do querubim, né? E depois ali na porta do templo, e nós não sabemos direito se é o querubim da arca ou se é o querubim que já estava acompanhando Deus, né? Fica uma dúvida ali, pode ser que seja o querubim da arca, e aí então ele vai saindo passo a passo da arca, a porta, a entrada, e aí ele vai se afastando, tá certo? Nós temos essa retirada da presença de Deus do templo e a sua partida, e logo depois, pouco tempo depois, acontece a destruição do templo, ali a destruição do templo e de Jerusalém. Muita gente acredita, eu vou discordar disso, que a destruição só aconteceu porque Deus tirou a sua presença de lá. Eu vou discordar disso porque outras vezes, né, outro templo foi reconstruído. O povo habitou, o povo saiu, o templo foi destruído. E esse templo que foi destruído, o templo de Zorobabel, ele nunca teve, não existe um registro de que ele teve a presença ali de Deus. Não tem um registro de que a glória de Deus pairou ali. E ele existiu durante muitos anos. Se a glória de Deus fosse o que mantivesse o templo em pé, então ele deveria ter enchido de glória lá também, para que esse templo tivesse durado tantos anos, coisa que não aconteceu. Outra coisa também é que nós vemos a glória de Deus em outros lugares nesse texto. Quando ele estava lá no capítulo 1, junto ao rio Quebar, a glória de Deus aparece, não está no templo. Quando nós vemos lá, ele fala que está no vale, no capítulo 3, e a glória de Deus está lá também, não está no templo, tá certo? Aqueles lugares não eram sagrados, nada disso. Mas Deus apareceu para ele nesses lugares. Deus agora aqui, né, antes nós vimos na aula passada, que Deus está mostrando para ele que o povo comete idolatria, abominações terríveis dentro do próprio templo. Então, será possível que Deus estava habitando, a sua glória estava lá, aquela glória que nós vimos que enche toda a casa, e não era possível que nem que os sacerdotes estivessem lá? Será possível que aquela glória estivesse lá enquanto eles queimavam incenso a outros deuses, praticando abominações? Não creio que isso fosse possível.
Isso aqui que Deus mostra é simbolicamente dizendo que está abandonando aquela terra, entregando eles à sua própria sorte. E não que literalmente a glória de Deus estava contida ali e agora estava indo embora. Tanto é que ela aparece para Ezequiel e ela entra no templo e ela sai do templo. Ela não estava no templo. Ela entra no templo e ela deixa o templo, simbolicamente. Tá certo? Outra coisa interessante é que ela vai se pôr ali sobre um monte que acredita-se que seja o Monte das Oliveiras, no versículo 23 do capítulo 11, está dizendo que a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Possivelmente seria o Monte das Oliveiras. Pode ser também que não seja, já que Israel são alguns montes, né? Então pode ser também que não seja, mas é possível que essa representação da glória de Deus em um monte que não era do templo fosse o monte do Gólgota, talvez da crucificação de Jesus, ou quem sabe fosse realmente das Oliveiras, onde Jesus, por mais de uma vez, ele teve um encontro ali com Deus, um encontro visível, um encontro que os discípulos presenciaram até, né, Jesus falando ali com Deus. Então, é possível que fosse, de fato, o Monte das Oliveiras ou o Monte da Crucificação, mostrando ali uma ida. Também Jesus, quando ele é alçado aos céus, lá em Atos capítulo 1, ele está no Monte das Oliveiras, que é também uma boa representação. A glória de Deus foi uma vez dali e Jesus também vai dali, tá certo? Essa glória que se vai, ela vai voltar um dia, tá? E nós vamos ver aqui que existe uma certa confusão aí nessa ideia de que a glória de Deus, ela já voltou, ou ela vai voltar, ou ela nunca saiu. Nós vamos entender um pouco mais disso. Mas ela vem um dia, mais uma vez, encher o templo lá em Israel. Ela não veio, ela vai vir ainda. Isso acontece em Ezequiel capítulo 44, versículo 2 e 4. Deus mostra isso acontecendo. Isso vai acontecer no milênio, tá certo? É interessante também a gente fazer uma distinção breve aqui a respeito de glória e glória, tá certo? Então, essa glória que está sendo tratada aqui, essa glória que Ezequiel viu, ele viu aparecer, ele viu ir embora, viu subir aos céus e fala que um dia vai voltar e vai encher novamente o templo. Essa glória, essa presença de Deus visível, palpável, sentível, né, que todo mundo pode sentir, que é impossível que as pessoas não estejam percebendo, tá certo? Esta glória aqui, ela é manifesta, ela é visível, é diferente da gente falar, como por exemplo diz o Salmo 119, que os céus declaram a glória de Deus, né? Ah, nós podemos olhar para a criação de Deus, a criação ela declara a glória de Deus, mas a glória não o peso, não isso que é sentido, mas esse resplendor, essa honra, nós podemos olhar assim e admirar o sol, admirar as estrelas, admirar as árvores, os animais, e nós glorificamos o Deus que criou todas essas coisas, tá? Então, a glória que está no Salmo 119 é essa honra. Os céus declaram, eles honram a Deus. Quando que aqui em Ezequiel é uma presença, é um peso, tá certo? É aquele peso que nós falamos que pode ser sentido, que encheu toda a casa e eles não conseguiam estar dentro dela por causa disso. Falando ainda sobre as questões da glória e do templo, da saída da glória e do templo, nós temos que entender uma sequência aqui para as coisas ficarem mais claras para o entendimento dessa aula, tá? Nós temos então esse templo ao qual Ezequiel está vendo essas coisas acontecerem, é aquele templo de Salomão. É o templo que Salomão construiu, né? Davi preparou as coisas, Salomão construiu, e então Deus disse que ele estaria com seus olhos ali para todo aquele que se voltasse para ele. Esse templo ele vai ser destruído daqui a pouco, né? E lá quando Ciro ele está governando, ele vai liberar os judeus para retornarem do exílio. Quem vai liderar esse grupo é Zorobabel. Nós podemos ler em Esdras e
Zorobabel ele vai começar a reconstrução deste templo e fica conhecido como o segundo templo ou como o templo de Zorobabel. Zorobabel ele não termina o templo, tá? Ele não consegue terminar o templo. Quem vai terminar é o profeta Esdras. Zorobabel não termina o templo. Quem vai terminar o templo é Esdras. E nós lemos no próprio livro de Esdras. Entenda uma coisa, ali quando nós vamos ver entre Zorobabel e Esdras, dá uma média de cerca de 60 anos. Então, Esdras começa a construção, ele não termina, a construção fica parada, e ao longo de 60 anos, depois de 60 anos, o Esdras é que vai concluir o templo, e o Neemias vai terminar ali os muros, tá certo? E as pessoas vão utilizar esse templo durante muitos anos. No templo de Herodes, Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus, aquele que mandou matar as crianças, esse Herodes era um grande político e ele vai reformar esse templo. Ele vai dizer assim, olha, esse templo aqui, ele não chega aos pés do templo do Salomão. Então, vamos fazer um templo maior. E ele vai fazer uma construção magnífica, com muito ouro, né, algo muito grande. Ele vai reformar, ele não vai construir, ele vai reformar o templo que o Zorobabel já tinha construído. Ainda é o mesmo templo, é o segundo templo, tá certo? Que vai ser destruído ali no ano 70 pelos romanos. Mas uma coisa que é muito importante é a seguinte: nós não temos registro bíblico da glória de Deus descendo sobre o templo de Zorobabel, nem do templo de Zorobabel, nem no templo de Esdras e nem depois com a reforma do Herodes. Isso nunca aconteceu. Nós temos um texto lá em Ageu capítulo 2, versículo 3, que fala a respeito dessa construção, né, que o pessoal ali está, enquanto está acontecendo a construção, e o Ageu ele está animando as pessoas a terminarem a construção. Eles falam assim, eu sei que vocês estão vendo que esse templo aqui é muito menor do que aquele lá, e tal, e ele vai dar algumas palavras, é uma profecia, e quando chega no versículo 9, ele diz que vai ter uma glória muito maior depois. Muita gente identifica que quem vai trazer essa glória para o templo é Jesus quando entra no templo de Herodes. Mas aqui tem um erro que é muito comum. É o erro de você não ler direito, né, o que está escrito. Você não ter atenção e juntar todos os textos. Entenda bem, eu sei que Jesus ele entra no templo de Herodes, isso é maravilhoso. Jesus, ele é o rei da glória, mas essa profecia de Ageu não fala do tempo de Jesus, tudo bem? Ele vai dizer assim, versículo 6 do capítulo 2, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí entenda bem, primeiro esse ponto aqui, né? Ele fala que, olha só, vai vir o desejado das nações, que é sim o Senhor Jesus. Mas ele vem, né? Quando ele vai vir, primeiro, Deus fala assim: farei tremer todas as nações, farei tremer os céus, a terra seca. Vou fazer tremer todas as coisas, as nações vão tremer, então virá o desejado das nações. É óbvio que isso está falando do tempo do fim, lá do tempo da tribulação. Depois da tribulação, quando acontece todas aquelas coisas terríveis de Apocalipse, então Jesus ele vai vir e vai entrar no templo, ele vai descer lá em Jerusalém, não se esqueça disso, tá certo? E é aí que se cumpre essa profecia. Ah, mas fala que a glória é da segunda casa. Não fala que a glória é da segunda casa. Versículo 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele não fala da segunda casa, tá? Ele fala da última casa. Não é a segunda, é a última, tá certo? E ele vai dar paz quando isso acontecer. Obviamente, depois que Jesus entrou lá no templo de Jerusalém, no templo de Herodes, não houve paz, tá certo? O templo foi destruído, a cidade foi destruída, os judeus foram espalhados pelo mundo. Então,
isso aqui não pode ser a respeito de Jesus naquele tempo. É a respeito de Jesus no tempo futuro ainda. Percebe? Outra coisa que nós já falamos aqui, que o próprio Ezequiel vai profetizar a respeito da glória enchendo de novo o templo, lá na frente, no capítulo 44, tá certo? Então, o templo que ele está falando não é o templo de Herodes, é o templo lá ainda do milênio, que vai acontecer ainda. Obviamente, este é o último templo. É este templo, sim, que terá uma glória maior do que a da primeira. Ok? Deu para entender isso aí? Ah, irmão, mas Jesus ele entrou no templo e ele restaurou o templo quando ele estava aqui na terra. Ele entrou e expulsou os vendedores e tal, e os cambistas, e destruiu algumas coisas lá. Então, o templo ele foi restaurado. Negativo, tá? Isso não acontece. Eu sei que nós temos na nossa Bíblia, né? Algumas Bíblias, pelo menos, tem ali a epígrafe. O que é epígrafe? É aquele título, né, que vem em cima, antes da gente começar uma parte. Aquilo não está nos originais, aquilo foi colocado para facilitar. E muitas vezes é colocado o que é entendido pelo tradutor da Bíblia. E na minha, por exemplo, está dizendo a purificação do templo. E vai contar que Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo os cegos e coxos e coroos, vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que faziam, os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E eu sei que muitas pessoas entendem que esse texto está falando que Deus, olha, Deus limpou, Jesus limpou o templo, porque é a casa de oração. E lá gritaram para ele, Hosana, filho de Davi e tal. Mas isso acontece também em outros lugares, aconteceu na rua, e essa rua não estava consagrada com a presença de Deus, tá certo? O próprio Jesus, ele carrega a presença de Deus e ele não restaurou o templo. Aquilo que ele fez foi simbólico, tá? Eu sei que ele expulsou os cambistas naquele dia, depois os cambistas voltaram. E ele entrou mais de uma vez e não expulsou outras vezes, tá? É evidente que Jesus sozinho, ele não tinha força militar para expulsar os cambistas para sempre. O que ele fez ali foi simbólico, tá certo? Ele mostrou que o templo está escrito, será chamado casa de oração, mas eles a converteram, eles transformaram em covil de ladrões. E os ruins ali, os piores ali, não eram só os cambistas. O que era um cambista? Você precisa entender isso aqui. Não é uma pessoa que estava vendendo lanche. Né? Alguém às vezes fala assim, não pode ter cantina na igreja porque Jesus expulsou os vendedores. Ele não expulsou quem vendia só. Não é questão de estar vendendo comida. Eles estavam trocando animais puros, impuros, dizendo que eram puros. Eles faziam troca, alguém chegava lá para trazer uma ovelha, um bezerro para sacrificar, uma pomba, e eles falavam assim, olha, isso aí não presta não para o sacrifício, isso aí tá com defeito, viu? Eu tenho um melhor aqui, ó, e fazia troca, e pegava dinheiro das pessoas, né? E isso, eles estavam roubando na cara larga. E é evidente que os fariseus, os sacerdotes, é evidente que eles sabiam Jesus ter expulsado eles e não ter expulsado os sacerdotes, não existe purificação, tá certo? Teria purificação se tudo tivesse sido trocado. Então, Jesus não purificou o templo. Jesus simbolicamente mostrou o que estava acontecendo para quem podia ver. As pessoas que o acompanhavam, todos eles ouviram Jesus falar dessas coisas aqui. Eu sei que na revista agora nós temos uma, uma parte inteira falando sobre essa questão. Jesus no templo e colocando Jesus como sendo o templo, né? Substituindo o templo. Mas isso não procede, tá? Você pode, professor, você pode, na sua aula, você falar do que está escrito e falar também sobre isso que eu estou falando. E dando às pessoas essas duas visões. Eu tenho essa visão teológica e tenho essa outra visão aqui. E eu explicarei dessa forma. Olha, o autor colocou esta visão e eu discordo. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque não dá para a gente ter na ideia o que eu já falei até agora, de que o próprio Ezequiel fala de que haverá
um templo, e de que a glória de Deus vai se manifestar lá, e de que o Ageu ele fala que a glória da última casa será maior do que a da primeira. E aí a gente pensar que Jesus substitui o templo. Isso não acontece, tá bom? Jesus não substitui o templo, Jesus substitui o sacrifício do templo. Por isso não tem necessidade de templo mais. Tudo bem? Por isso que ele é maior do que o templo. A oferta, na verdade, é o que vai para Deus e não o templo, tá certo? Então, hoje lá em Israel não tem um templo, Jerusalém hoje não tem um templo, os judeus não têm um templo. Por que que não tem? Porque lá no século VII, os muçulmanos, eles estando em posse de Jerusalém, em posse de Israel, eles construíram uma mesquita onde seria o local do templo. Os judeus não podem construir um templo em outro lugar. O lugar para construir o templo é o lugar onde hoje está a mesquita, o Domo da Rocha está lá hoje construído, e só é possível construir se for derrubada aquela mesquita, o que é possível que aconteça lá no período da Grande Tribulação, com a aliança que será feita com Israel pelo anticristo. Então, haverá a construção do templo e haverá a profanação do templo pelo anticristo e depois também a vinda de Jesus ao templo, tá certo? Então, haverá ainda um novo templo construído para o tempo do fim e nós veremos, inclusive, nessas próximas aulas, tá certo? E aí a gente pode, quem sabe, até entender um pouco mais sobre isso que Ezequiel está falando aqui. Você entendeu tudo o que eu falei? Ficou alguma dúvida? Então, deixe para mim aí num comentário para eu saber, para eu poder fazer um outro vídeo explicando melhor, ou quem sabe você me explicar por que que eu estou errado e aí eu posso me retratar aqui, ok? Então, não deixe de estar domingo na sua igreja para ter essa aula, de participar, tá, com a sua igreja lá. Um vídeo não pode substituir uma aula presencial de jeito nenhum. Você vai contribuir muito se você estiver lá, ok? E se inscreve neste canal, deixa um comentário para mim, compartilha com mais alguém, com outro professor, com outro aluno, quem sabe é para vocês pensarem mais nesse assunto, ok? E até o próximo vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida.